O capítulo 260 do mangá de Jujutsu Kaisen terminou com uma bomba em seu final. O narrador reconheceu o retorno do Gojo no campo de batalha. Porém, muitos fãs têm se apegado à palavra do narrador chamando o Gojo de fantasma, como uma alucinação do Rei das Maldições, que pode estar prestes a morrer. Então, será que é isso mesmo? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, seguimos então aqui para falar sobre o assunto de que será que o Sukuna tá tendo uma alucinação ou é o retorno de Satoru Gojo? Será que é uma alegoria ou será que é um termo definitivo para o retorno do personagem de Satoru Gojo? A gente começou a abordar isso na live de sexta para sábado e aqui a gente vai aprofundar ainda mais alguns termos do japonês que podem reforçar que é um fantasma ou que pode ser realmente algo definitivo. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tem muita coisa pra gente falar de Jujutsu por aqui, então já se inscreva. E você reagindo aos nossos conteúdos faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Bom, no final do capítulo passado, vimos o Sukuna enxergando uma espécie de visão do Gojo. Não fica muito claro o que é aquilo, mas o professor, de alguma forma, havia retornado para o campo de batalha. O que levou os fãs do professor à loucura sobre um possível retorno do personagem. Mas logo aqueles que são contra o Gojo ou aqueles que são contra o retorno do professor, por mais que gostem do personagem, não querem que ele retorne para o campo de batalha, começaram a levantar a hipótese que poderia ser um fantasma, uma alucinação do Sukuna e está prestes a morrer, já que o Itadori está com sua mão dentro do que restou do coração do Rei das Maldições. Isso não seria a primeira vez que teríamos essa coisa, ou essa alucinação, ou essa situação da história do mangá de Jujutsu Kaisen, visto que o Nanami em Shibuya viu o Haibara no momento em que ele estava prestes a morrer. No momento que o Nanami estava falando ou comunicando alguma coisa para o Itadori, mais uma vez, o Itadori estava em cena, nós observamos o Haibara aparecendo e surgindo na frente do personagem. Então, o Sukuna, estando perto da morte, estaria tendo a mesma sensação. Estaria vendo o Gojo da mesma forma como o Nanami viu o Haibara antes de morrer. Mas vamos lá, vamos então um pouco mais a fundo sobre esse termo que foi usado pelo narrador, que foi colocado ali para o narrador sobre o sentido de Gojo ser um fantasma. Nós temos aqui uma definição bem interessante que é colocado para nós pelo narrador de que o espírito que partiu ou a alma do mais forte, usado para descrever a visão do Sukuna no final do capítulo 260, é uma tradução 100% correta. Isso pretendia confirmar o retorno de Gojo e não negá-lo, como se fosse uma alucinação do Sukuna. Então, sim, meus amigos, o termo fantasma que é utilizado, o termo espírito que partiu, que a gente vai explicar nesse vídeo, é para enfatizar o retorno do professor. E aqui a gente vai começar a explicar esse detalhe. A palavra que é utilizada pelo narrador aqui é Burei, que significa fantasma ou espírito que partiu. Um espírito que deixou o corpo, o espírito que acabou deixando um corpo, esse corpo veio a falecer e assim esse espírito foi embora. Nós observamos que essa palavra é composta por dois kanjis. O primeiro é falecido e o segundo ali é alma ou espírito. Os dois kanjis estão aparecendo na tela para vocês agora. Sukuna então usou essa mesma palavra para chamar o Kamino no capítulo 237. Ele usou esses mesmos ideogramas para chamar o Kashimo nesse sentido. Então, o Kashimo seria uma alucinação? Por que o Sukuna chamou o Kashimo de fantasma, sendo que ele estava
muito bem, muito obrigado, pelo menos até aquele capítulo. Pelo menos até ser dividido no capítulo 238. Quando ambos estão conversando sobre se o Sukuna nasceu forte ou havia se tornado forte, o Sukuna acaba chamando o Kashimo de fantasma. Neste momento, o Sukuna acaba tendo essa compatibilidade para chamar o personagem pra porrada e assim eles começam a lutar. Então, como vocês podem ver aqui na tela, tanto aqui no capítulo 237, quanto também no capítulo 260, é utilizado o mesmo termo. E como vocês viram, o Kashimo não era uma alucinação. Então, para a gente entender por que o Sukuna usou essa palavra, nós precisamos voltar lá no capítulo 220. Yuta pergunta a Anjo se ela pode trocar de corpo como o Sukuna. E o anjo responde que não é possível e explica que muitos feiticeiros aceitaram o convite do Kenjaku porque eles não sabiam como se tornar objetos amaldiçoados após a morte. Então tem uma ideia de que esses feiticeiros não sabiam se transformar em objetos amaldiçoados. E como eles não sabiam se tornar em objetos amaldiçoados, é claro que eles aceitaram esse trato e esse contrato com o Kenjaku, para que pudessem reencarnar futuramente. Na verdade, não reencarnar, né? Mas sim encarnar futuramente em outras pessoas, em outros receptáculos, assim como nós podemos ver durante todo o jogo do abate e no final de Shibuya, quando Kenjaku quebra o contrato com os objetos amaldiçoados. Quando a Anjo tá explicando sobre todos esses detalhes, nós observamos que a sua narração mostra para nós 3 personagens muito interessantes: o Kashimo, o Ryo e a Uro. A Anjo então explica que o Sukuna era a única exceção, pois ele aprendeu a dividir sua alma como objeto amaldiçoado. Para isso, o Sukuna tecnicamente morreu para ser revivido. Por isso, chamou o Kashimo de alma que partiu. Lembrando que Borei pode ser traduzido como espírito que partiu ou alma que partiu, alma que foi embora para o além. Esse é um conceito interessante de que para você se tornar um objeto amaldiçoado, você precisa morrer e, de alguma forma, prender a sua alma nesse objeto. Então nós observamos o Rei das Maldições fazendo a mesma coisa no capítulo 212, antes de se transformar em um objeto amaldiçoado quando foi para arrancar o dedo do Itadori. Ele disse: daqui em diante é uma aposta, porque era a primeira vez que ele iria executar isso e não tinha certeza do resultado. Mas quando ele conseguiu, ele riu histericamente, porque quando o Rei das Maldições percebeu que ele poderia fazer isso, agora ele poderia modificar, sair dos corpos quando bem quisesse, se tornando ali quase como uma entidade eterna, indo de corpos em corpos, conseguindo controlar essas habilidades, controlando ali os feiticeiros ou corpos humanos e assim transcendendo mais uma vez as suas habilidades. É por isso que ele estava rindo, porque aqui mais uma vez ele havia atingido a iluminação em um aspecto no Jujutsu. Só que essa não era a primeira vez que o Sukuna morreu e reviveu. Ele morreu e reviveu 2 vezes junto da alma do Yuji. Durante todo o percurso que ele esteve ali ao lado do Itadori, os dois acabaram morrendo 2 vezes e foram trazidos à vida de uma forma ou de outra, mas de um jeito que o Sukuna teve uma participação completa. Desde o início da história, observamos que a alma dos 2 personagens estavam mescladas. Desde quando o Itadori acabou devorando o dedo do Sukuna, observamos que eles estão no mesmo campo, dividindo o mesmo corpo. Lá atrás, então, nós observamos o Sukuna apresentando vários conceitos sobre como a morte não seguraria feiticeiros que extrapolaram muitos conceitos do Jujutsu. No capítulo 4 mesmo, o Sukuna ele fala que esta não é a vida após a morte, que é um conceito ali elaborado e abordado de uma forma como o personagem estava esticando ainda mais as ideias do que um verdadeiro feiticeiro Jujutsu poderia alcançar. E assim, quando o Itadori morre, lá entre os capítulos 11 e os capítulos 12, quando o personagem está retornando ali à vida, ele acaba explicando para o Yuji
de que se ele aceitasse, se o Itadori aceitasse suas condições, consertaria o seu coração e o reviveria. Dessa forma, nós observamos que a palavra que o Sukuna usa para reviver foi Ikika era Seru. A gente tem essa definição sobre uma forma muito interessante sobre o Sukuna reviver o personagem. Ou seja, ambos eram um Borei, um espírito que partiu, mas que podia voltar à vida. Um espírito que havia partido e dessa vez poderia ter a possibilidade de retornar como um objeto amaldiçoado. Todos esses feiticeiros que encarnaram na Era Moderna são espíritos, são fantasmas que partiram, mas que retornaram. E é por isso que o Sukuna chama o Kashimo desta forma no capítulo 237. Então, para a gente ter esse aspecto bem interessante, para ser um Borei nesse sentido, para ser revivido, primeiro é preciso morrer. E aí nós temos uma comparação muito interessante. No capítulo 10, quando o Yuji morreu pela primeira vez, havia um desenho no fundo do painel. Esse mesmo desenho, essa mesma característica que é colocado ali na história, nós podemos observar esse design quando o Chozo começa a falar sobre a morte, explicando que essa realidade é a maior transformação que um feiticeiro pode ter. Então, quando o Sukuna está falando que quer fazer um trato com o Itadori, nós observamos esse background aqui, ó, no fundo. E aí quando o Chozo começa a falar sobre que a morte, né, para os seres vivos, a morte é a última e maior transformação, nós observamos aqui a mesma característica, o mesmo design que foi colocado para o Itadori quando ele estava lutando contra o Sukuna. Então, basicamente, as duas peças estão conectadas, fazendo com que quando uma pessoa chega a um domínio inato, no caso como o Itadori estava no domínio inato do Sukuna, tem ali algum aspecto para que o personagem pudesse já chegar ao domínio na utilização de objetos amaldiçoados e se tornando espíritos que se esvaíram, espíritos que se foram. Isso fica muito impactante para nós quando nós observamos que o Chozo teve uma sensação intensa de morte do Yuji na forma quando ele quase matou o seu irmão lutando contra ele em Shibuya. Só que dessa forma, o Sukuna reviveu as suas almas logo em seguida, depois da luta do Chozo com o Itadori. Na verdade, teve ali uma espécie de reforço do jogo para antes do Sukuna ressuscitar. E mais uma vez, sem querer, o Sukuna acaba curando todo o corpo do Itadori. E assim, nós podemos observar que o jogo também reforça um pouco mais sobre isso na sua passagem de vida para a morte. Dessa forma, o método de morrer e reviver foi sugerido novamente durante o capítulo 116. Assim, a maldição explicou que a morte é um espelho para os humanos. E esse espelho é o Mahito. Porque, mais uma vez, quem tem essa capacidade de manipular e modificar a alma era a maldição, era o Mahito. E por isso que o Mahito tem essa caracterização de ser o espelho dos seres humanos. E assim nós temos então o capítulo 236, que tem como título de Vá para o Sul, porque você deve morrer primeiro e depois reviver, que seria então o Vá para o Norte. Nanami sugere isso no mesmo capítulo ao dizer que uma maldição também pode salvar pessoas, assim como o Jujutsu. Olha só como as coisas estão se conectando aqui. O Chozo fala que a morte é aquilo que faz as pessoas transcenderem os seus aspectos. Nós temos então que maldições também podem salvar pessoas. Quem é a maldição que salva pessoas? Chozo. Mais uma vez nós temos aqui uma conexão ligada de uma forma como o Gege vai travando, vai narrando e vai criando contextos para que o Gojo retorne. E dessa forma nós podemos observar que salvar pessoas, essa fala do Nanami sobre salvar pessoas é o conceito básico para o verdadeiro Jujutsu. Assim, nós observamos que durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen, Gege prenunciou que o Sukuna mataria o Gojo. Eu tinha comentado para vocês há mais de 2 anos atrás que o Sukuna iria matar Satoru Gojo. Só que existe possibilidades, existiam cartas desde o começo da história mostrada para nós de que também era possível o professor retornar. O Sukuna foi lá e matou o professor. Mas isso não foi suficiente para que o Gojo pudesse morrer.
pois, como nós vimos no capítulo 260, ele reviveu. Então, para recapitular, o Gojo e Kashimo morreram e reviveram. Um morreu sendo morto pelo Sukuna e o outro morreu para se tornar um objeto amaldiçoado. Por isso, tanto o Sukuna quanto também o narrador usaram as mesmas palavras para ambos. Por isso que o Sukuna chama o Kashimo de fantasma e o narrador também chama o Gojo de fantasma, inclusive gerando duas alegorias na mesma frase, de que o Sukuna havia enterrado o Gojo com suas próprias mãos, coisa que não aconteceu, e também a alegoria do fantasma mais forte, de que o Gojo foi o feiticeiro mais forte que Ryomen Sukuna enfrentou. Com tudo isso sendo apresentado para nós, com essas ideias relacionadas aos termos Borei sobre tanto ali o Gojo e também o Kashimo, podemos até mesmo dizer com uma certa confiança: bem-vindo de volta, Satoru Gojo.